Thomas Merton ressaltou o tema de que tudo converge para o amor. Aliás, é o tema-chave do Ernesto Cardenal no Canto Cósmico. Tudo converge para o amor. E é o tema do livro do Ernesto Cardenal, que o Merton faz o prefácio. Tudo converge para o amor. Essa imagem, essa ideia. E a prática tem preferência. A prática amorosa tem sempre preferência. Daí a excelência de Marta sobre Maria, que é de Eckhart e que Thomas Merton vai retomar com muita frequência. Essa ideia de que Marta tem preferência sobre Maria porque Marta foi Maria antes. Ou seja, a vida contemplativa leva ao amor. É um caminho necessário. Se a vida contemplativa não leva ao amor, ela está errada. Ela está equivocada. Por isso que é bacana ver o Papa Francisco, eu até postei isso, a imagem, vai ter um concerto no Vaticano agora, falando que não quero nenhum purpurado, privilegiado na frente, não. Os miseráveis, esses que vão estar na fila da frente. Vai ser muito, muito curioso a estética, né? Todos os privilegiados vão estar para trás. Na frente vão estar os empobrecidos, né? Essa guinada de Merton para o amor, para a compaixão, o Sibelius detecta em torno dos anos 60, que é um ano importante para Merton, né? Que está relacionado com a experiência de Louisville, que eu já falei tanto aqui, ele no centro comercial, que vê todo aquele povo ali, consegue ver o ponto virgem de cada pessoa e fala, a minha solidão não é minha. Então, quer dizer, Louisville é um marco referencial dessa virada do Thomas Merton para o amor, essa consciência viva do amor, né? Uma guinada precedida por um intenso processo interior. Todas as grandes mudanças que a gente vive são precedidas por grandes batalhas interiores. São Francisco é um exemplo claro. O sofrimento, a dor, tem sempre a guinada é precedida por discernimento, por dor, por batalha, por luta, né? Então eu acho que os anos 57, 58, 59 foram anos muito pesados para Merton em termos de batalha interior, de debate interior. Então não é que de repente 1960 se volta para o amor e para a compaixão, não. Isso foi interiorizado, foi rezado. Ele tinha conseguido a liberação para fazer a experiência de eremita. Então, tudo isso aí entrou nesse bojo desse processo. A experiência de Louisville, quando que foi? Foi 18 de março de 1958, quer dizer, antes dessa virada. E ali, então, já foi um impacto importante, né? Queria chamar a atenção disso, porque realmente as mudanças não são assim, acontecem, elas são sofridas, né? Todas as nossas mudanças, as minhas também, sempre são muito sofridas, assim, de você tomar decisões importantes na sua vida, né? São experiências sofridas, né? E alegres também, boas, né? A experiência de Louisville, ocorrida em março de 58, a compreensão viva de Merton que ele amava toda aquela gente. Essa que é a frase que é bonita, né? Eu amo todos vocês, essa expressão, né? Se já em seus textos iniciais Merton destacava o amor, o lugar do amor, como uma das mais importantes expressões da vida cristã, nos textos posteriores, sobretudo os textos dos anos 60 para frente, as suas afirmações sobre o amor vão ficando cada vez mais contundentes e mais assanhadas, mais ousadas. A maneira como ele trata, pode fechar a porta mesmo, a maneira como ele trata a experiência amorosa dele, que eu vou falar hoje dela, aliás, eu falo sempre com o Merton sobre isso, não é muito divulgado isso, trabalhado, é uma maneira muito autêntica, né? Muito forte, né?
Então, as afirmações vão ficando contundentes, abrangentes, radicais. Uma aproximação ao tema do amor que não foi só em chave teológica, de reflexão teórica, mas que foi, sobretudo, em chave existencial. Acho que Thomas Merton viveu o amor, sofreu o amor, né, existencialmente. E talvez isso tenha, e o Sibelius saca isso. O Sibelius aponta isso, quer dizer, isso foi fundamental para ele. E eu digo não só para ele, é o que eu tenho falado com meus orientandos, né? Para todos os grandes místicos, a experiência amorosa foi fundamental. Todos eles. Né? Para Rumi, para São Francisco, para Teilhard de Chardin, para Karl Rahner, todos eles tiveram uma experiência amorosa forte. Muitos camuflados, muitas experiências existenciais, né? E o Merton viveu também essa experiência. Então, não é uma aproximação teórica, é também existencial. Daí aí a famosa relação de Merton com M. Sempre que vocês pegam, esse é o livro que eu não tinha trazido ainda para vocês mostrar, né? Merton na Intimidade, esse é um livro preciosíssimo. Merton na Intimidade, ele vai, é um resumo dos 7 volumes de diários do Merton. Aqui é no diário, né? Onde ele... isso também está no programa, né? Vocês vão ler isso aqui, acho que é para as próximas aulas. Então, ele relata a experiência com M aqui. Ele define a companheira com a palavra M. Né? Alguns tentam até dizer quem era, mas não importa. M ficou marcado com M. Tem um volume do diário do Merton, o 6º volume dos diários, todo dedicado a essa relação. Todo dedicado a essa relação. Né? E o título do volume é Aprendendo a Amar. Muito bonito, Aprendendo a Amar. A minha orientanda, que vai defender tese agora em junho, ela teve que trabalhar um capítulo todo sobre a relação de Thomas Merton com os amores, né? Que não, assim como Merton não, Teilhard de Chardin, assim como a relação de Merton não foi adiante, mas foi intensa, o Teilhard de Chardin também teve relações fortes, assim, experiências existenciais, amorosas, afetivas, com amigas muito fortes. E quando a Débora estava trabalhando essa parte, ela entrou em crise, ela parou de escrever, tomando as dores das mulheres, né? Assim, porque no caso do Teilhard de Chardin, ele queria propor uma terceira via. Não seria nem só ser padre, não ser casado, mas fazer uma terceira via que pudesse, né? E que não foi aprovado pelos jesuítas. Ele chegou até a propor aos jesuítas essa terceira via. Né? Então ela teve uma crise, porque é difícil. Assim que quem trabalha, você está trabalhando no Ernesto Cardenal, também você deve sentir uma experiência. Por isso que eu ponho as mulheres para trabalhar esse tema, que é interessante, para ver o lado da mulher, não do homem, né? No processo. Então Merton viveu e relata, expressa essa experiência. E eu digo que esse é um tema muito complexo, é um tema que eu tenho muito carinho por ele. Eu acho que é um tema muito importante para tentar discernir o papel do feminino na mística. Em que medida essa experiência existencial ela reconfigura a reflexão sobre a mística. Né? E no caso do Merton, e no caso do Teilhard vai chegar a falar claramente, o feminino teve um papel essencial na minha mística. Né? No caso do Ernesto Cardenal, também. No caso do Merton, também. Embora o Merton viveu essa relação 2 anos antes de morrer. Eu acho que ele nem tinha ainda trabalhado isso e morreu. Eu não sei se ele tinha rompido, porque fazer negócio de romper é muito complicado de falar. Se ele tinha rompido. Ele estava com a experiência muito próxima, né, quando ele morre. Né? E vai para a Ásia também, né, como acontece. Né? Eu falo um tema complexo, mas um tema provocante, interessante, que envolve a reflexão sobre a mística,
que eu coloquei aqui o toque amoroso que delineia a dinâmica da experiência. O toque amoroso. Né? O toque que faz o místico. Né? E se a gente lê, aqui mesmo, ou no 6º volume, o modo como Thomas Merton trata da questão é um modo muito bonito, muito respeitoso, apesar de sofrer uma repressão violentíssima do abade, que era o superior dele, dos frades com quem eles conviviam, né, e de outros. Aí eu coloco aqui, não são poucos os casos de místicos que foram tecidos, por isso que eu botei essa expressão, tecidos pela presença de um encontro amoroso no processo do seu aperfeiçoamento interior. Dos cristãos, Teilhard de Chardin, Merton, Cardenal são alguns exemplos. Em seu diário, Merton relata o seu encontro com M. E aqui eu vou no diário, né? Ele fala em momentos espalhados, assim. Ele tinha problemas de saúde muito graves, o Merton. Com 50 anos, eu já falei para vocês. O problema mais grave que ele tinha era da coluna. Teve várias internações por conta de tratamento na coluna. E uma delas aconteceu. O encontro com M, que era a enfermeira. Ele relata no dia 10 de março de 1966, fala, minhas costas estão doendo, devo ir para o hospital no dia 23 e a operação é no dia seguinte. Bom, aí vai para o hospital, dia 23 de março ele escreve, 66. Depois tem um pouco de margarina para devolver na cozinha, missas 9h30, depois para o oculista, depois para o hospital e a operação nas costas. Outra coisa, um pequeno tumor em meu estômago. E vai. Aí começa a falar de M, 10 de abril de 66. Porque eu acho que o encontro dele mesmo, eu até relato aqui, foi por volta ali, quando ele estava fazendo a fisioterapia, no processo, e encontra com a enfermeira e se encantam mutuamente. Né? Ela era enfermeira e cuidou de Merton na ocasião. E ele relata o encontro. Aqui é a citação. Nunca me esquecerei da quarta-feira da Semana Santa, daquela noite chuvosa, quando você apareceu antes de ir para Chicago e estávamos com a língua presa demais para dizer o que já quase sabíamos. Então, o mês de abril, maio, junho de 66, foram os 3 meses fortes, né, dessa experiência. Ele diz ainda sobre isso, e está no diário dele, na página 314. Sinto... Ele fala, de fato já estávamos ficando amigos demais quando o M saiu em sua folga da Páscoa, mas a afeição dela, sem disfarces e franca, foi uma enorme ajuda para trazer-me rapidamente de volta à vida. Ele diz, sinto uma profunda necessidade emocional de companhia e amor femininos. Ele solta, imagina o Merton de fama internacional, quer dizer, ele abre no diário, embora algumas coisas até foram... Bom, o que mais? Curioso que no curso desse processo, a sua própria visão, aí eu fui começando a armar, você começa a armar toda aquela reflexão que a gente fez sobre solidão antes aqui no curso. Quer dizer, o que é a solidão quando animada pela experiência amorosa? E justamente no diário, uma página depois dessa que ele fala que precisa da presença feminina, ele vai dizer o seguinte, uma coisa me ocorreu de súbito,
que nada consta, isso no dia 14 de abril de 1966. Uma coisa me ocorreu de súbito, que nada conta a não ser o amor, e que uma solidão que não seja simplesmente a total abertura da liberdade do amor não é nada. Aí você começa a montar a teia. Quer dizer, o que é a solidão para Thomas Merton? O que é a solidão sonora? Né? Quer dizer, uma solidão que não seja total abertura da liberdade do amor não é nada. Amor e solidão são o solo da verdadeira maturidade e liberdade. A solidão não é apenas solidão e nada mais. A solidão, que é apenas solidão e nada mais, não tem valor. A verdadeira solidão abarca tudo. Isso a gente falou nas aulas passadas. Mas agora a gente tem esse elemento. Quer dizer, a experiência amorosa ajuda o Merton a perceber que a solidão tem que ser habitada pelos outros. Então é muito interessante essa perspectiva que eu não tinha dado conta tão forte como me deu nessa semana. Né? Mesmo trabalhando tanto tempo. Na página, no 10 de abril ele fala da importância do feminino e no dia 14 de abril ele fala da solidão que tem que abarcar tudo. Então essas teias que eu acho interessantes a gente trabalhar. Né? Você imagina isso para o celibatário, o que deve significar, né? Para o celibatário. A dificuldade para lidar com isso, né? Ou como é que reage diante disso, né? Porque a reação normalmente é muito crítica, né, diante disso. Em texto sobre o amor, escrito por Merton, posterior, eu não tinha lido esse texto do Merton, não, li essa semana, que está nas Questões Abertas, e é um livro póstumo, foi publicado em 79, e está no livro Amor e Vida, que eu trouxe aqui para vocês nas aulas passadas, tem um texto chamado, que ele trabalha o tema, o que significa cair de amor? Como é que é em inglês? Fall in love. Ele trabalha isso, o que é cair de amor? É um tema só sobre isso, o que significa se apaixonar? É um texto pequeno, mas muito bonito, muito singelo, que eu fui fazer a leitura essa semana, né? Tá, para quem quiser, está na página 26 do texto Amor e Vida, do livro Amor e Vida. Diz ele, eu não trouxe aqui, mas eu resumi um pedacinho. Quando ocorre isso, você cair de amor, que sentimentos que se embaralham? Aí o Merton fala, citando aqui, uma mistura de medo, e ele mais ainda, né? Você imagina o medo dele sendo trapista, começaram a proibir os telefonemas dele, não podia atender telefone. Então, medo, espanto, fascínio, confusão. Pois o amor, diz Merton, o coloca fora de si. Ele não fala à toa, né? E foi uma experiência que ele teve fortemente. Isso aqui nesse texto posterior. Cai, machuca-se, você perde o controle, perturba a rotina da vida, você se torna emotivo, fantasioso, vulnerável. Eu adorei essa expressão dele, tolo. No amor você se torna tolo. Na mística a gente trabalha muito isso também, para entender a linguagem com Deus, a linguagem dos amantes. Pillow talk, conversa de travesseiro, né? Que é a conversa dos amantes. Essa conversa dos amantes ninguém entende, só os amantes. Você fala bibibi, bababá, bububu, tchu-tchu. Essa linguagem, né? É a linguagem que o místico tem com Deus. Por isso que a Santa Teresa fala assim, eu diante de ti te chamo meu amado, diante dos outros eu te chamo meu senhor. Você não pode falar a linguagem do amado para os outros. Ou quando o cardeal fala da experiência erótica com o mistério, ou as beguinas falam da experiência erótica, é uma linguagem que a praça não entende, né? Porque é uma linguagem tola. Tola no sentido, linguagem de amantes, né? E que é o que ocorre também nessa experiência. Então ele fala tolo, né? Não se contenta mais,
Quem vive a experiência, diz Merton, não se contenta mais em comer, dormir, ganhar dinheiro, divertir-se. Agora você tem de se deixar levar por essa força que é mais vigorosa do que a razão. Parece que eu estou lendo o Cardenal, né? Quer dizer, um pouco isso. É o mesmo tipo de analogia, né? Quer dizer, você não consegue mais fazer nada que não esteja ligado a isso, né? É isso. Né? Agora você tem de se deixar levar por essa força que é mais vigorosa do que a razão e mais imperiosa do que os negócios. Isso, então, no texto Vida no Amor, falando do apaixonar-se. Então, você faz as ligas as rendas, né? Em página do seu diário, voltando ao diário de Merton, 25 de abril de 66, Merton relata que esse amor despertou em seu coração dois sentimentos. De novo aí o mistério tremendo em Fascinans, né? Por um lado, irresistível gratidão, o impulso de se atirar com desapego nos braços da amada. Por outro, pânico, dúvida, medo de estar sendo enganado e de ferir. Esse é o exemplo que mais aconteceu com o Teilhard de Chardin, porque quem mais tinha medo é ferir. Ainda mais porque ele não podia corresponder como a companheira queria, no caso do Teilhard de Chardin. A companheira queria muito mais do que ele estava disposto a oferecer. Né? Então, Thomas Merton também um pouco, tá? Eu acho que também cabe isso para Thomas Merton. Né? Então, ele viveu essa dualidade. Né? Apesar das dúvidas, ele aposta no caminho. Aí diz assim, nossas profundezas se comunicam mesmo, isso é tudo. É a verdadeira raiz e o fundamento de tudo. Esse amor, mesmo tendo sido interrompido, que foi, provocou mudanças importantes nele, Merton. Ele mesmo relata, isso aqui é fortíssima essa frase dele, o fato de corresponder a ela abriu as profundezas de minha vida de modos que nem posso começar a entender ou analisar. Você vê como é que provocou nele. Né? Quer dizer, o fato de corresponder a ela abriu profundezas de minha vida. Isso que eu quero chamar a atenção. 324, está na página do diário, 9 de maio de 66. Já tinha, quer dizer, abril, maio e junho. São os 3 meses fortes, tá? Esse aqui também é legal, ele fala assim, uma coisa é evidente, é inútil construir minha vida sobre meras possibilidades, seja a de ser ideal como eremita solitário, seja de um ser humano realizado vivendo com M em algum lugar de uma ilha. Essas são as dúvidas que passavam por ele, né? Crises que passavam por ele. E lamenta o fim do relacionamento. É isso que eu quero lembrar. Agora achei a página. 336. Foi basicamente certo ela querer que eu fizesse amor completo com ela. E não há dúvida de que em meu coração eu queria isso. E parou aí. Mas precisamente, nosso amor foi e é de tal modo a coisa mais importante que os detalhes não fazem a menor diferença. Esse é um detalhe para ele. Né? Hã? Para ele. Eu sei, mas estou falando o que é o sentimento dele. Tá? Isso aqui é o que a Débora analisou com relação ao Teilhard de Chardin, mesma coisa. Né? Quer dizer, a diferença das visões... mas ele fala... Nosso amor, pelo menos como vejo, foi e é de tal modo a coisa mais importante que os detalhes não fazem a menor diferença. Mas, precisamente, agora que vem, nesse ponto, tudo foi interrompido, a palavra aqui é fortíssima, tudo foi bombardeado. Porque foi bombardeado, porque foi proibido, foi punido, foi chamado a atenção, né? Foi bombardeado. Né?
arrasado. Tudo foi interrompido, bombardeado, arrasado. O que deveria ter se transformado naturalmente num amor demorado, caloroso, terno e de lento crescimento, recebendo a mística, né? Lento crescimento, expresso em toda a sua profundidade, foi amputado justamente quando estava para começar. Não tenho direito de me queixar porque estou comprometido com outro tipo de vida. Então essa um pouco é a experiência que eu acho nunca foi trabalhada, mas é bem interessante, quer dizer, é muito difícil trabalhar esses temas, né? Mas sempre me provocam, pelo menos na reflexão, né? Em texto sobre o amor, já mencionado, que eu já falei para vocês, Merton dizia que o amor não é simplesmente algo, esse aqui é muito legal, isso é muito interessante, está no texto do Amor e Vida, né? Do livro Amor e Vida. O amor não é algo que acontece com você. O amor é uma maneira especial de estar vivo. Eu gostei demais dessa expressão. E aqui aí eu venho ao Sibelius. O Sibelius dedicou umas 3, 4 páginas a isso, né? Não foram muitas páginas. O Sibelius, ele, na sua tese, ele fala: essa questão mereceria uma pesquisa específica. Na tese, mereceria uma pesquisa específica. E nunca foi feita. Nunca foi feita. Né? Nenhuma tese sobre isso eu vi até hoje, nem no Brasil nem fora. Né? Mas não é fácil, não aconselho ninguém a fazer, porque é difícil. Mas é interessante, é provocador, mas não foi feito. Uma pesquisa específica com necessária leitura atenta e detalhada de um dos volumes do seu diário, que é o 6º, onde ele fala dessa relação. E Sibelius ainda sublinha: quanto essa experiência amorosa, essa coragem de se entregar ao amor, ainda que momentaneamente, porque foi curto, né, possibilitou a Merton um adensamento do seu sentimento de amor, da sua compreensão de amor, né, na reflexão sobre mística. Né. Talvez até a gente tivesse que trabalhar esse tipo de aula antes do que a gente trabalhou o tema da solidão, mas agora a gente faz e só volta atrás. Né. Também Ernesto Cardenal, aí é o seguinte, o Ernesto Cardenal, mais assanhado que o Merton, ele vai falar disso no 2º volume das suas memórias, que é muito pouco lido o Ernesto Cardenal. São 3 volumes de memória. O primeiro volume chama Vida Perdida, onde ele fala da experiência dele com as muchachas, depois a entrada para a trapa, depois o sacerdócio. O 2º volume ele fala de outras coisas, se chama Ilhas Estranhas. Ele deu um título muito bonito, né? O 2º volume, Ilhas Estranhas, que é uma expressão de São João da Cruz. E nesse volume ele fala do Thomas Merton, da experiência de Thomas Merton com ele. Eu trouxe aqui para vocês só uns trechinhos onde ele fala disso. Então está lá no livro, na página 394 seguintes do volume 2 das Memórias do Cardenal, ele reage ao Merton sobre isso e fala o seguinte, né? Aqui eu fui montando, né? Também Ernesto Cardenal, que foi noviço de Merton, aborda o tema no 2º volume de seus diários, Ilhas Estranhas. Está na página 115 seguinte, eu errei a página. Tá? A seu ver, esse amor de Merton, segundo o cardenal, podia harmonizar-se de forma nova com sua vocação monacal. Ele acha que não tinha empecilho, né? Embora ele mesmo não fez, né? Na avaliação de Cardenal, nesse amor, Merton foi infiel à sua vocação, no sentido de não ter apostado a fundo na sua realização. Poderia, em verdade, ter proporcionado uma experiência nova de eremita casado, vindo assim a coroar sua vocação contemplativa com semelhante gesto, poderia ter revolucionado o monasticismo ocidental. Então, essa é a visão do cardenal sobre o mestre dele, Thomas Merton. Ele vai desenvolver sobre isso. O Sibelius vai tentar mostrar isso. Ele vai... Que página está? Alguém copiou no Sibelius aí? Está ali na... A tese está na página 396. Ele fala isso. Importa-nos captar o quanto essa experiência,
amorosa, essa coragem, ainda que momentaneamente, possibilitou a Merton um adensamento do sentido do amor. Isso é o que eu queria chamar a atenção para vocês, tá? Quer dizer, o adensamento se deu não por uma reflexão intelectual de Merton, mas por uma experiência pessoal. É possível entender do amor não amando? Essa é a questão. Né? Essa é a questão. Bom, aí vem outro ponto que eu chamo a atenção aqui, que está no livro Vida no Amor, escrito em janeiro de 1966, quer dizer, é antes da experiência amorosa por meses, tá? Antes. O prefácio que o Thomas Merton fez ao livro do Cardenal é um pouco antes da experiência amorosa de Merton. Mas ali, num parágrafo, curiosamente, o Merton fala o seguinte, né? Merton debruça-se sobre a experiência do animal. Eu estou muito, vocês têm percebido, estou muito tocado por essa questão da experiência do animal atualmente, né? Qual que é a visão de mundo do animal? Ele fala o seguinte, o Merton, tá? O animal vive imerso na vida, sem reflexão. Poderíamos, portanto, dizer que o animal é vivido pela vida e pelo amor, passivamente, sem saber. Agora, se você liga isso com o Ernesto Cardenal falando sobre a experiência zen do Merton na tapa, você fecha a tomada. O macho e a fêmea casam. Por que ele fala lá? Fala, a vida contemplativa é como o peixe na água. Simplesmente vive. Eu li quantas e quantas vezes o Merton e o Cardenal e não tinha sacado esse parágrafo. Então, o animal vive imerso na vida, sem reflexão. Porque aí vem de novo o filme Aventuras de Pi na cabeça, quando os dois chegam na praia e a onça vai andando assim para dentro do mato, não está nem aí, e o cara, você nem vai olhar para mim para despedir. Então, são coisas muito interessantes nesse Aventuras de Pi, da relação, do modo de ver a vida. Bom, mas voltando aqui. Isso me remeteu ao Rilke. Numa das primeiras elegias, ele fala uma frase que me marca muito pessoalmente, que é a seguinte: estar aqui é um esplendor. Estar aqui é um esplendor, né? Hier sein ist herrlich. Estar aqui é um esplendor. Frase fortíssima. De novo aí nós estamos no Thomas Merton, né? A vida contemplativa é simplesmente viver, ou panicar. A mística é a experiência integral da vida. Não é do para-além vida. Entende? Então eu estou querendo só traçar esses elementos, e o Rilke depois vai voltar a falar do animal. Aí o Rilke, na elegia número 8, ele fala o seguinte: a importância do despojamento do ser humano para ver além. A importância do despojamento do ser humano para ver, aí o termo que ele usa é muito bonito, é bem heideggeriano, para ver o aberto. O aberto. Nós temos que ver o aberto, né? Mas, infelizmente, aí o Rilke fala, o nosso olhar não capta o aberto. Por quê? Porque o nosso olhar foi revertido. Nosso olhar não consegue ter a leveza do animal e a transparência desse olhar para captar o mundo com leveza. Sim, diz Rilke, perdemos o espaço profundo que há na face do animal. Perdemos. Depois, outra coisa interessante, o método Zen de Merton, que já falamos aqui muitas vezes, também está presente, e o Sibelius sublinha, e a relação de abertura dos dois para com a natureza, né? Os dois têm muito carinho com a natureza, né?
E, é claro, essa ideia da fundação de um mosteiro na Nicarágua, ou na Colômbia, ou na América Latina, que Merton tinha e que Cardenal instigava no Merton, para os dois formarem juntos até eu entraria nessa congregação, se bobeasse, né? Boina, calça jeans, sandália, tá uma beleza, né? Mas que o Cardenal fundou, era de casais, inclusive, faziam parte, né? Em Solentiname, na Nicarágua. Mas o Merton não teve autorização para sair, né? Bom, o Cardenal é um, o outro é Heschel, Abraham Heschel, judeu, que também Merton teve muito contato no campo do diálogo interreligioso. Merton recebeu a visita de Heschel no seu mosteiro em julho de 64, né? Os dois corresponderam entre outubro de 60 a dezembro de 66, então foi um tempo de correspondência, né? Outro autor que Merton correspondeu, Thich Nhat Hanh, né? E o Thich Nhat Hanh tem um trabalho muito bonito no mundo inteiro, né? E ele foi expulso do Vietnã, não pode voltar mais ao Vietnã, mas ele montou várias comunidades contemplativas no mundo inteiro. No Brasil também tem, fazem retiros, encontros, né? E o Thich Nhat Hanh saiu fugido, porque ele era um crítico violento da Guerra do Vietnã, muito crítico também da parte religiosa, né, no conflito. Inclusive os católicos tiveram um papel muito ruim no conflito da Guerra do Vietnã, e o Merton se associou a Thich Nhat Hanh, então ficaram muito ligados nessa... O Merton é muito rebelde no ponto de vista social, da crítica social, da crítica à luta, da corrida armamentista, da Guerra do Vietnã, da obrigação do serviço militar nos Estados Unidos. Então ele ficou muito queimado nos Estados Unidos, o Merton, mas se ligou àqueles que estavam fazendo oposição a isso, como Martin Luther King, Heschel, Thich Nhat Hanh, né? Todos esses, né? Inclusive aqueles episódios difíceis que tinham na Guerra do Vietnã, que os monges imolavam, né? Se matavam. E o Thich Nhat Hanh defendia essas imolações de monges no meio da praça, botavam fogo, né? Para reagir contra a Guerra do Vietnã. E um dos livros do Thich Nhat Hanh, que é um livro muito bonito, eu lembro de um grupo meu que apresentou no meu curso de diálogo, há uns 2 anos atrás, sobre Thich Nhat Hanh, que foi muito rico essas apresentações. O livro chama-se Vietnã, Flor de Lótus em Mar de Fogo. Lindo título, né? Flor de Lótus em Mar de Fogo. Um livro do Thich Nhat Hanh, e que o Thomas Merton fez o prefácio. Então, Thomas Merton estava muito... Nós estamos vendo um lado do Thomas Merton aqui no curso. Então, Thich Nhat Hanh visitou Thomas Merton em maio de 66. Thomas Merton recebia muitas visitas. Então, era um eremita peculiar, né? Assim como tem aquele filme, Uma Giornata Particolare, tem um eremita particolare, que é o Thomas Merton. Não é um eremita que a gente tem um tipo ideal de eremita, é um eremita mais disperso, né? Recebia, saía, então tinha um jeito... No Brasil seria mais ou menos como Marcelo Barros, um eremita meio social, né? Então Merton vai homenagear o seu amigo Thich Nhat Hanh e vai o chamar de my brother, né? Meu irmão, né? E os dois como parceiros nessa luta, nessa agonia do conflito do Vietnã. Depois Gandhi, outra referência. Merton escreveu 2 textos grandes sobre Gandhi, um publicado na revista de Cultura Vozes, que vocês nem devem ter ouvido falar, mas era uma importantíssima revista de cultura no Brasil que acabou, né? E tem um texto que quase metade da revista é do Thomas Merton sobre Gandhi. Então toda essa questão da não violência, toda essa questão da luta pacifista de Gandhi influencia também Thomas Merton, né? E, é claro, Simone Weil. Então, Cardenal, Heschel, Thich Nhat Hanh, Gandhi e Simone Weil. Saiu até um livro em inglês, de uns anos atrás, o tema da atenção, em Simone Weil e Thomas Merton, né? E o Sibelius vai falar disso na página 464 em diante, né?
as convergências de Simone Weil com Thomas Merton. Né? Bom, aí o capítulo 6, o último capítulo, né, do livro, eu só fiz algumas breves colocações. Contemplação e ação prática. A vocação do monge, a vocação profética do monge, né? São temas que não são tanto do nosso curso aqui, mas estão no livro do Sibelius, né? E o Sibelius chega a mostrar, e muitas pessoas também, que o Thomas Merton foi quase que um precursor da teologia da libertação. A teologia da libertação nasce em 68, 69. O Merton já começa a escrever antes disso, inclusive o livro mais famoso do Merton, publicado em português pela editora Santuário de Aparecida do Norte, A Paz na Era Pós-Cristã, que é um livro muito bonito, né? E a mesma ladainha do Sibelius e a minha, né, são semelhantes, essa ideia de que a jornada interior leva ao compromisso social. Toda vida contemplativa leva à praxis. Né? Como é que é? Tá, o livro do Gênesis, tire as sandálias, porque o lugar que você pisa é sagrado. Logo depois, vai e liberta meu povo que está oprimido no Egito. Né? Essa dialética. Né? De jornada interior e volta ao mundo. Mas volta ao mundo transfigurado pela visão contemplativa. Ou seja, a visão contemplativa transfigura o olhar que atua sobre o mundo. Né? Aqui que os teólogos da libertação, como Gustavo Gutierrez e John Sobrino, vão falar, né? Beber no próprio poço, é o título do livro do Gustavo Gutierrez, ou seja, quando você bebe no poço da contemplação, a sua ação no mundo é mais eficaz. A palavra eficaz é horrível, mas é a palavra que o Gutierrez usa, né? Ou então o John Sobrino fala, libertação sim, mas libertação com espírito, ou seja, você banhar a sua luta libertadora com um ar humanizante da espiritualidade. Isso tudo está também em Merton. Isso tudo está na base da teologia da libertação. O biógrafo de Thomas Merton, William Shannon, ele vai falar a compaixão gerada na solidão. A compaixão gerada na solidão. Acho bom esse termo. Né? As lutas de Merton contra corrida armamentista, Guerra Fria, favor da paz, da não violência, em defesa dos negros. A questão dos negros tem muito estudo de Merton sobre isso, inclusive o livro Novas Sementes de Destruição, onde ele vai falar sobre o racismo. Então você vê, Thomas Merton trabalhou muitos temas, né? Então a temática do racismo está muito forte nesse livro, 1964, o tema da Revolução Negra, é um tema do Merton, né? O livro Paz na Era Pós-Cristã, que você gosta, Érica, foi publicado no Brasil pela editora Santuário em 2007 e publicado nos Estados Unidos em 2004, mas foi escrito em 61, mas foi proibida de publicar. Merton não pôde publicar esse livro. O superior dele, geral da Trapa no mundo, proibiu o livro de sair. Mas o superior local de Merton fala, tudo bem, não pode sair o livro, mas mimeografado você pode divulgar. Aí mandou até para a freirinha do Brasil, aqui, irmã Emanuel, de Petrópolis, ganhou o livro mimeografado. E mimeografado rodou para todo canto. Né? E antecipou o Vaticano II, aquele anterior. Tanto é que o Merton, muito irônico, falou assim, quero ver seu ser superior, abade, vai censurar o Papa, que escreveu uma encíclica sobre a paz, né? Que é Paz na Terra, né? Aí o Merton fala, você censurou meu livro, quero ver se você vai censurar o Papa também, que está trabalhando no mesmo tema eu, que é a paz. Então, você falar de, ou seja, falar de paz nos Estados Unidos naquela época era proibido. Então, esse livro do Merton foi publicado bem depois, né? Só por decisão do abade local, ele pôde sair mimeografado e chegou então ao Brasil assim, né? E também a relação de Thomas Merton com Alceu de Amoroso Lima, tá? Alceu de Amoroso Lima, que é o textão de Ataíde nosso aqui no Brasil, que eu sinto tanta falta dele. A gente não tem no Brasil um cronista, né? Sinto, quando você vê um cronista como o Safatli atualmente, da Folha de São Paulo, você brada levanta os braços para o céu de alegria, né? Ou então a Eliana Brum, para mim são os dois hoje no Brasil.
Eliana Brum e o Safatler, são os dois. 6.2, a busca pela paz e a defesa da não violência. Aqui eu achei legal a dica que o Sibelius faz de falar dos dois termos, né? Raiva e delicadeza. Eu, às vezes, me falta... Uma raiva eu também tenho bastante. Mas, normalmente, você pega mais um polo, né? Ou da raiva, ou da delicadeza. O Frei Beto, que não é citado pelo Sibelius, fala pão e delicadeza, né? O Leonardo Boff fala ternura e vigor. Né? E o Paulo Dall'Oglio, que está preso na Síria, fala em cólera e luz. Olha, essas duplas são maravilhosas, né? Cólera e luz é maravilhoso, né? É o último livro do Paulo Dall'Oglio, antes de ele ser preso, está preso na Síria, e não sei se vai sair vivo dessa. O último livro dele, publicado, maravilhoso, lindo livro, Cólera e Luz. Ele coloca toda a raiva dele que está acontecendo na Síria, né? Mas tempera com a luz, com o otimismo, né? Então, o Sibelius fala sobre essa dialética na página 493, né? E, sobretudo, a coragem de Merton, a ousadia, né? Coragem num momento difícil dos Estados Unidos, onde muita gente sofria em função da sua atuação profética. Ele teve a ousadia de contestar temas proibidos, né? Com todos os riscos, né? Sobretudo a guerra nuclear, corrida armamentista e outros temas mais, né? E os autores falam, as autoridades religiosas nem podiam, de longe, alcançar e viver uma prática semelhante à que Merton vivia. O catolicismo estava longe, distante. Não é à toa que você vê que o bispo, o cardeal mais conservador, tem uma raiva, dificuldade com os Estados Unidos louca, muito grande, continuo tendo. Ontem mesmo fui chamado para falar em Chicago, coisa nenhuma, não vou para Chicago nenhuma. Mas o cardeal mais violento opositor do Papa Francisco é dos Estados Unidos, né? Você vê a reação dos Estados Unidos, conservadores até a alma. Sobretudo na questão do divórcio, né? De negar a possibilidade da pessoa ter uma segunda união e receber o sacramento da Eucaristia, né? Fazer uma coisa, você não imagina isso mais que pode ter. E consegue 25 mil assinaturas em função do sínodo que vai acontecer sobre isso aí recentemente. Bom, e é isso. 6.2, busca pela paz, a defesa da não violência. 6.3, que é o último ponto do livro, os direitos civis e a questão racial. Aqui é a nova semente de instrução, né? Toda a reflexão de Merton converge em favor do movimento pelos direitos civis dos anos 60. Então, Merton, daí que a Juan Baez vai visitar o Thomas Merton, todo o Woodstock, a galera da contracultura, né? Tem uma incidência e uma coincidência importante. Por isso que Merton é tão querido por todos os lados, né? Sempre foi muito querido, muito amado, muito cortejado na reflexão.